Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quinta-feira, estamos começando por aqui, dia 20, programa Palavra do Dia. Peço as bênçãos de Deus sobre você, tá? Que o próprio Deus lhe conceda aquilo que você tem, né, guardado no seu coração, o desejo que você tem, a prece que você tem no seu coração para essa quinta-feira. A palavra de Deus, o evangelho de hoje, se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias?" Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar, depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, ontem, a partir do evangelho de ontem, eu já fazia uma alusão àquilo que nós iríamos ouvir, àquilo que nós iríamos escutar nesse dia, ou seja, nesse evangelho de hoje. Aqui, o evangelho de Marcos, esse trecho é um divisor, né? A gente costuma dizer que é um divisor entre a primeira e a segunda parte do evangelho, né, de São Marcos, exatamente. A partir de agora, Jesus ele começa, né, a moldar a visão dos discípulos sobre esse messianismo. Por isso o evangelho de ontem falava do cego, aquele cego que é trazido até Jesus, né, colocado ali junto de Jesus. Jesus tira aquele cego do povoado, tem tudo um ritual, cospe uma saliva, ele, né, passa nos olhos daquele cego, vem uma primeira cura, onde aquele cego vê desfocado, depois é que ele consegue ver perfeitamente. Então aqui, o divisor, né, entre a primeira e a segunda parte do Evangelho de Marcos. Que agora Jesus, como disse, ele já se apresenta claramente aos seus discípulos, onde num primeiro momento, com uma visão ofuscada, eles tinham, agora já conseguem ver de uma forma mais clara. Onde Jesus, então ali no caminho, ele questiona os discípulos sobre a sua identidade, perguntando: "Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Vocês que andam por aí, vocês que estão andando por aí, quem que vocês podem me dizer que as pessoas estão falando ao meu respeito?" E eles então responderam: "Olha, Jesus, estão dizendo por aí que você é Elias, que é João Batista, que é um dos profetas que ressuscitou dos mortos." De fato, as pessoas estavam um pouco preocupadas, né, em saber verdadeiramente quem era Jesus. Estavam indo muito mais atrás dele por causa dos milagres realizados, por causa das curas realizadas, em saber de fato que ele era o Filho de Deus. Por isso, pouco importava. Mas agora a pergunta vem para os discípulos, né, a partir do momento em que eles respondem o que as pessoas estavam pensando: "E vocês? Para vocês, quem sou eu?" Então, na boca de Pedro, né, surge uma grande profissão de fé, né? Surge uma profissão de fé muito pontual, feita sobre a ótica da fé, onde Pedro responde: "Tu és o Messias." Depois, né, com o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Cristo, Pedro repreende Jesus: "Senhor, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor. Isso não pode acontecer com o Senhor, não tem como", né? Repreendendo: "Não, porque o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias, o enviado de Deus, essas coisas não vai acontecer." Ali, né, o chefe dos 12 ainda vacila na fé. Esse é o fato. Tem dificuldade, né, de se manter firme ao Cristo que vencerá todo o pecado e que dará um sentido novo à morte por meio da sua ressurreição. Ou seja, era preciso que Jesus passasse por aquilo, era preciso que Jesus enfrentasse aquela situação para
mostrar, de fato, olha, há um novo sentido, há um sentido novo na morte. Temos que enfrentar, temos que passar por isso para alcançarmos a glória. Então, claro, os discípulos, apesar de já enxergar de uma forma mais nítida, ainda vacilam na fé, ainda não têm um entendimento correto da pessoa de Jesus. Mas, se hoje também lhe fosse feita essa pergunta, quem é Jesus para você? Como você responderia? Nós não temos que responder como nossa catequista nos ensinou, não temos que responder como ouvimos alguém falar um dia, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Não, para você, quem é Jesus? Bom, pensa nisso, responda no silêncio do seu coração quem é Jesus para você e que o próprio Jesus, o próprio Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.